Sabe por que não cessa a contenda nunca? Porque tem gente jogando lenha. Sabe por que não para nunca haver difamação? Porque sempre tem alguém jogando lenha. Porque falta comprometimento com a causa de Cristo. Falta disposição para pagar o preço pela obra de Deus. Na sociedade romana do primeiro século, havia apenas dois tipos de pessoas: os cidadãos romanos e os demais. Esse grupo dos demais incluía diversas pessoas, diversas etnias, diversas classes sociais, inclusive boa parte de escravos. Agora, o grupo dos cidadãos romanos era para este que a sociedade estava formatada. Era um grupo extremamente privilegiado, para os quais havia direitos exclusivos e específicos. E era para a proteção destes cidadãos romanos que a águia romana exercia a sua proteção quase onipresente com a sua presença militar em todo o vasto império romano. Esses cidadãos romanos tinham direitos como, por exemplo, eles sequer ser castigados ou condenados sem um julgamento. Eles podiam, inclusive, caso se julgasse que o julgamento não era justo para eles, eles tinham direito de apelar diretamente a César, o imperador, e ser ouvido diretamente com ele na cidade imperial. Esses inúmeros privilégios e benefícios, como os irmãos podem muito bem perceber, geravam não poucos conflitos e tensões sociais naquela sociedade, com exceção de algumas cidades mais privilegiadas, como era o caso de Filipos, porque os cidadãos de Filipos eram cidadãos romanos. E por que Filipos tinha essa característica tão especial, este privilégio concedido a todos os seus cidadãos? Filipos recebeu esse nome em homenagem a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Por quê? Porque esta cidade foi justamente o berço do Império. Foi em Filipos que Otaviano Augusto venceu Brutus e fundou em 42 depois de Cristo o Império Romano. Antes o Império era uma república, mas a partir de Otaviano Augusto, em 42, ele passa a ser um império. Justamente por ser essa cidade o berço do Império, Otaviano Augusto concedeu a ela o privilégio de ser um posto militar avançado e elevou-a ao status de colônia romana. Você pode ver o orgulho que os cidadãos filipenses tinham da sua cidade e da sua condição de cidadãos romanos, lá em Atos capítulo 16, versículo 21. De fato, Otaviano Augusto transformou Filipos na chamada Pequena Roma. Ele a fez uma miniatura da cidade imperial. Só corrigindo a data, 42 antes de Cristo, não 42 depois de Cristo, a batalha de Otaviano. Em Filipos havia, por exemplo, magistrados próprios. Eles eram governados por um senado próprio. Seus cidadãos tinham direito a votos. Eles tinham, inclusive, isenções de impostos. A cidade se tornou um celeiro para soldados reformados e um posto militar avançado no período do Império Romano. Os cidadãos filipenses se orgulhavam tanto dessa condição que eles realmente viviam em modo de vida romano. Os homens se trajavam como romano, as mulheres ostentavam vestes luxuosas, joias, o que tornava Filipos um mercado, um nicho de mercado atrativo para vendedores de artigos de luxo. Inclusive Lídia, aquela vendedora de púrpura, lá na cidade de Tiatira, vendo esse mercado tão atrativo, se radicou na cidade de Filipos e ali adquiriu uma espaçosa casa. De fato, a cidade de Filipos, eles eram romanos orgulhosos.
E eles tinham um modo de vida tão romano que até mesmo no aspecto religioso eles eram extremamente romanos. As descobertas arqueológicas recentes nos dizem que Filipos pode ser classificada como um museu da mitologia romana a céu aberto. Tal era a devoção à religião romana que aquela cidade havia. Isso é tão notável que nós sabemos que para haver uma sinagoga na cidade era preciso ter pelo menos 10 homens judeus. Pois em Filipe não tinha 10 homens judeus, não havia sinagoga em Filipos. Então era o predomínio da cultura, da religião romana naquela cidade. Essa cidade de Filipos tinha tudo que podia desejar, ou pelo menos pensava. Até que um certo dia, um distinto cidadão romano chegou naquela cidade. E ele veio para mostrar para eles que eles não eram perfeitos, mas que o principal lhes faltava. Ele veio para lhes mostrar que lhes faltava alguma coisa. A descrição desse distinto cidadão romano, feita por um escritor do segundo século, nos diz que ele era um baixinho, parcialmente calvo, nariz chato, pernas tortas. Ele atendia pelo nome judeu de Saulo, em homenagem a Saul, o seu ascendente da tribo de Benjamim. Mas ali ele se apresentava como Paulo, seu nome romano. Paulo chegou naquela cidade, conforme Atos capítulo 16, versículo 9, em atendimento a uma visão celestial. Deus lhe mostrou em visão um cidadão da Macedônia que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que era hora de partir para aquela região anunciar o Evangelho. Filipos era considerada a porta de entrada da Macedônia, e ali ele se estabeleceu. Mas tinha uma outra razão que levou Paulo a essa missão. Ele estava acompanhado por seu companheiro Silas. E o motivo de estar acompanhado pelo seu companheiro Silas foi uma divergência ministerial. Em Atos capítulo 15, versículos 36 a 41, nós vemos o relato que quando Paulo e o seu então companheiro Barnabé vão discutir os detalhes da sua segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma divergência muito séria, uma discussão muito séria, porque Barnabé quer levar João Marcos juntos, mas Paulo não quer levar João Marcos, porque na primeira viagem, no meio do caminho, João Marcos voltou para trás, e Paulo considerava que comprometimento é algo indispensável. E por causa disso, houve não pouca discussão. Então, Barnabé tomou a João Marcos e partiu para Chipre, enquanto Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu para a Cilícia e para as regiões da Síria. Então, essa chegada de Paulo a Filipos tem um motivo bom e um não muito. A chegada de Paulo a Filipos é motivada por uma visão celestial, mas também por uma divergência ministerial. Mas Paulo chega ali e essa divergência se dá porque ele quer comprometimento. Qual é a mensagem desta mensagem que nós lemos esta noite? O aperfeiçoamento. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E a primeira lição, amados, do aperfeiçoamento é justamente o comprometimento. Como cidadãos de Filipos, nós sabemos hoje que não somos perfeitos. Que o mais importante é a graça de Deus em nossas vidas. E que enquanto Jesus Cristo não vier para nos buscar, nós estaremos sempre em processo de aperfeiçoamento. Nós não podemos considerar que já estamos perfeitos, já estamos confortáveis, já estamos cômodos, já temos tudo o que nos basta, como estavam estudando os filipenses. Nós
precisamos nos aperfeiçoar para agradar ao nosso Mestre. Agora, não há aperfeiçoamento sem comprometimento. A primeira lição do aperfeiçoamento é justamente a necessidade de estarmos comprometidos com a causa do Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala no contexto imediato do versículo que lemos. O verso 13 ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Versículo 5. Pelo quê? Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ele está dizendo: vocês cooperaram comigo, vocês estiveram envolvidos comigo desde o início, vocês são comprometidos. No verso 7 ele volta ao mesmo termo, ele diz: como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Que a mais tradução disso, Paulo está dizendo: vocês estão comprometidos, vocês estão envolvidos, vocês estão participando da minha graça comigo desde o primeiro dia. E foi por esta razão que ele escolheu Silas para ir comigo, porque Silas tinha algo que falta em muita gente hoje em dia. Silas tinha comprometimento. Você conhece Silas? Silas era um obreiro da matriz, amados. Não era um simples servo como eu e você. Ele era um obreiro a quem o escritor Lucas, em Atos 15, 22, diz que era varão distinto entre os irmãos. Silas era um obreiro da matriz de Jerusalém. Ele foi enviado junto com outro obreiro extremamente distinto, Judas Barsabás, para ir até a cidade de Antioquia, onde estavam Paulo e Barnabé, conduzindo a obra missionária, para que ali naquela cidade, como representante da matriz, da convenção, eles viessem trazer os ditames que a convenção, nossa linguagem moderna, passava para as igrejas subordinadas. Eles entregaram a mensagem, e eram homens que tinham não apenas a autoridade eclesiástica, eles tinham a autoridade espiritual. Lucas chama eles de profetas do Senhor. Estando ali em Antioquia, Silas e Judas Barsabás foram usados no ministério profético e exortaram e consolaram os irmãos. Mas quando terminou o trabalho, Judas foi fazer as malas para retornar para a matriz. E Silas olhou e disse: não, eu vou ficar aqui, porque aqui há sorte para mim neste ministério. Atos 15, 34. Pareceu bem a Silas permanecer ali. Silas tinha o que falta em muita gente hoje em dia. Ele tinha comprometimento com o Evangelho de Cristo. Amados, eu lembro do tempo, e com certeza tem gente aqui que lembra também, do tempo em que havia pedras jogadas nos cultos da igreja. Naquele tempo em que a gente sentava nos bancos sem custo e louvava a Deus, e quando o louvor estava bom, as pedras começavam a ser jogadas no telhado da igreja. Eu lembro desse tempo, eu vivi esse tempo. Naquele tempo, quando a gente saía para a rua, a gurizada chamava: vai, os aleluia, e nem por isso nós tínhamos vergonha de levar a Bíblia capa preta na mão. Mas em nossos dias, nessa sociedade líquida, as pedras, até as pedras, são virtuais. E nem precisa de inimigo, porque os próprios crentes postam as suas pedras no próprio Facebook da própria igreja. São os próprios crentes que jogam pedra na sua própria congregação.
Provérbios 26, versículo 20 diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Sabe por que não cessa a contenda nunca? Porque tem gente jogando lenha. Sabe por que não para nunca haver difamação? Porque sempre tem alguém jogando lenha. Porque falta comprometimento com a causa de Cristo. Falta disposição para pagar o preço pela obra de Deus. Ah, não, mas agora tem a tendência de racionalizar a rebelião. Eu não critico a igreja organismo, eu só critico a igreja organização, que é mal administrada, que é mal gerida, né? Então, senta na cadeira do José, vai administrar uma organização sem fins lucrativos, que tem um caixa que depende exclusivamente de contribuições voluntárias, e que tem uma folha de pagamento pesada. E depois você deita a cabeça à noite no travesseiro e durma tranquilo. Ah, então é uma empresa? É uma empresa que não tem vendas, que não vende lenço ungido, não vende sal do mar da Galileia, não vende água benta nem sabonete que tira mal olhado, e nem por isso deixa de sustentar diversas famílias e fazer a obra social e missionária. Você quer criticar? Ok? Irmão, mas não posso nem fazer uma crítica construtiva. E você está construindo o quê? Está empenhado no quê? Está envolvido em qual ministério? Está atuando em qual departamento? Que preço você está pagando pela obra? Você não quer criticar? Você não quer defender? Ou você não quer comprometimento? Não, irmão, mas a organização é uma coisa, a igreja invisível é outra, pois a igreja visível é uma expressão da igreja invisível. É através da igreja visível que nós somos igreja invisível de Cristo. Isso aqui não é apenas uma organização humana que serve a interesses escusos. Isso aqui é um meio pelo qual nós podemos prestar a nossa adoração e serviço a Deus e servirmos uns aos outros pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que falta em nossos dias, amados, é comprometimento. Paulo considerava comprometimento algo inegociável. O aperfeiçoamento vem para quem está envolvido no serviço. O aperfeiçoamento vem para quem está comprometido com a causa de Deus. Mas a igreja tem cheio de defeitos, irmão. Verdade. Nós também estamos cheios de defeitos, mas estamos em obras, buscando o aperfeiçoamento que vem de Deus. A segunda lição do aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento e serviço. No versículo 3, no capítulo que nós lemos, ele diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. O que é cooperação? Engajamento no serviço. Só que ele diz mais, ele diz cooperação desde o primeiro dia. Essa igreja nasceu uma igreja trabalhadora. Essa igreja de Filipos nasceu uma igreja que se envolvia no serviço. Você quer ver? Atos, capítulo 16, nos conta a história. Silas e Paulo chegam em Filipos e começam as dificuldades. Não há sinagoga onde ele possa trabalhar, onde ele possa pregar o Evangelho. Então ele sai fora do portão da cidade para buscar algum lugar onde ele tivesse um momento de oração, mas em paz diante de Deus. E ele encontra à beira do rio Ganges um local para oração. E ali ele se senta em atitude de oração. E de repente se veem cercados por diversas mulheres, porque faltava homem judeu na cidade, mas as mulheres mais sensíveis à voz de Deus, havia mulheres piedosas naquela cidade. E as mulheres estavam lá em atitude de adoração a Deus. E de repente diz a Bíblia
que ali também estava Lídia, a vendedora de púrpura, que falamos antes, estava entre elas. E a graça preveniente abriu o coração de Lídia para que ela pudesse prestar atenção no que Paulo falava, Atos 16:14. E quando ela ouviu a mensagem, recebeu, se converteu e já foi batizada. E sendo batizada, Atos 16:15, ela pôs a própria casa, aquela casa espaçosa que ela havia comprado, à disposição do trabalho missionário naquela cidade. Ora, a primeira cristã da cidade já disse: não se preocupe, apóstolo Paulo, não se preocupe, pastor Paulo, a minha casa pode servir ao trabalho de Deus. Amém. A igreja já nasceu uma igreja trabalhadora. A primeira membra da igreja já queria servir a obra de Cristo, colocando seus próprios recursos à disposição do Senhor. O Evangelho, amados, exige sim de nós. O Evangelho, ele exige um sim de nós. Jesus diz em Marcos 8:34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem, siga-me. Glória a Deus. Você não é obrigado. É se alguém quiser. Você é livre, você não é obrigado. É se você quiser. Agora, se você quiser, seja ciente de uma coisa: o Evangelho vai exigir de você graças. O Evangelho exige de você que você esteja disposto, sim, a pagar um preço. Se você dizer sim a Cristo, saiba de uma coisa: uma cruz se colocará no seu caminho, uma cruz sobre a qual você deve estar disposto e disposta a deixar-se pregar nela, porque o Evangelho exige sim comprometimento. O Evangelho exige participação, exige sim um sim de nós. Mas infelizmente nós estamos em um tempo em que não se pode falar muitas coisas, porque estamos em uma geração de crentes Nutella que não querem comprometer-se com o Evangelho, não querem comer ervas amargosas, não querem um cristianismo com cruz, querem um cristianismo sem cruz. Só que cristianismo sem cruz e sem renúncias é cristianismo sem Cristo. Prega um evangelho sem renúncias, afinal, para todas as coisas naquele que me fortalece. Só que ignoram o sentido real dessa passagem, que está justamente na epístola que estamos lendo. Porque o apóstolo está dizendo no capítulo 4 aos Filipenses eu sei estar abatido e também sei estar alegre. Eu sei ser livre, mas carrego em meu corpo as marcas da privação da liberdade. Eu sei estar de estômago cheio, de barriga cheia. Essa é a tradução mais literal. Eu sei estar de barriga cheia, mas também sei passar fome. Eu sei viver com pouco e sei viver com muito. Eu sei ter em abundância, também sei passar necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. O Evangelho exige um preço. O Evangelho exige que nós estejamos dispostos a pagar o preço, a padecer pelo Evangelho. 1 Pedro capítulo 5, verso 10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É fácil achar que entregue a parte final do versículo, mas nós temos que entender a mensagem por completo. O Evangelho exige sim padecer, sofrer privações muitas vezes, padecer necessidade muitas vezes. Exige sim de nós uma exposição para defender a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Terceiro lugar, a lição do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento exigirá de você e de mim decisões
difíceis. Olha o que ele diz no versículo 7 do capítulo que lemos. Como tenho por justo sentir isto por todos vós, porque vos retenho em meu coração, porque todos vós fostes participantes do quê? Da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. O que ele está falando, irmão? Eles saíam todo dia para orar. Mesmo que a igreja estava na casa de Lídia, eles saíam todos os dias para orar. E naquele trajeto deles irem e voltarem para a oração, apareceu ali uma pitonisa, uma feiticeira, uma adivinha. E ela dizia o seguinte: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Era verdade ou não era? É verdade. Imagina se fosse hoje. Se fosse hoje com muita gente, já puxava o celular do bolso, né, o iPhone, botava nos stories ao vivo do Instagram. Fala galera, estamos aqui na pequena Roma, e olha aqui como a obra está bombando, até as pitonisas estão nos reconhecendo como servos do Senhor. Será que Paulo fez isso? Será que Paulo teria a capacidade de fazer isso? Diz a Bíblia que ele se perdoou com aquilo. Ele virou-se para trás e disse: em nome de Jesus Cristo te ordeno, sai dela! E no mesmo instante saiu. Porque quem tem compromisso com Deus, quem tem convicção do seu chamado, é fiel às suas origens. Quem tem compromisso com Deus não precisa de merchandising barato, não precisa de linguagem mundana, sabe valorizar e preservar a linguagem cristã sadia, e também não precisa do testemunho do diabo. Agora esteja preparado para decisões difíceis, porque este enfrentamento com a pitonisa não rendeu 2,5 milhões de visualizações, não rendeu 150 mil curtidas e também não aumentou os números de seguidores do apóstolo Paulo. E rendeu uma exposição pública em praça diante dos magistrados de Filipos. Lhe rendeu as suas vestes serem rasgadas, lhe rendeu ser açoitado com varas em praça pública, lhe rendeu ser lançado com Silas na prisão de Filipos, no cárcere inferior, e ter os 2 pés presos a um tronco, tratados com truculência, direitos romanos desalegados, com dor, não pode dormir, é meia-noite e o sono não vem. Então o que ele fala? O que ele faz? Ele começa a orar e cantar ao Senhor. Aleluia. A tradução mais literal, irmãos, diz que eles orando cantavam. A oração era um louvor de adoração a Deus. O mistério era tão grande que os outros presos os escutavam. Será que Silas, naquele momento, questionou a decisão? Será que Silas, naquele momento de dor e sofrimento, questionou a decisão tomada? Bem que ele podia ter ficado lá na matriz, né? Ele podia ter desistido antes de começar. Afinal, Paulo começou essa missão com uma divergência ministerial. Afinal, Paulo nem andou com Jesus. Paulo não tinha a credencial de apóstolo de Jesus Cristo. Aliás, Paulo tinha um passado sombrio que o fazia envergonhar-se. A missão que estavam cumprindo fê-lo ir além dos seus direitos e sofrer além do que ele imaginava. E sabe, Silas, no meio da dor, deu uma olhadinha para o Paulo e disse: Paulo, tem certeza? Paulo, será que essa era a vontade de Deus para nós? Quem sabe Paulo, no meio daqueles milhões de Silas: eu estou certo disso,
que aquele que começou em nós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto é comprometimento, isto é convicção espiritual, isto é alguém que realmente está ligado à causa do Evangelho, sabe a que veio, sabe que o aperfeiçoamento realmente exige de nós decisões difíceis, mas proporciona uma alegria que vai além das circunstâncias. Aleluia! Essa é a quarta mensagem do aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento e a alegria. Veja que o versículo 4 ele diz: fazendo sempre com alegria. Com alegria a oração por vós. É claro que você conhece a história. Deus interviu com um terremoto. Deus interviu com conversão do carcereiro. O culto era tão bom que mesmo depois de libertos por um terremoto, nenhum dos presos fugiu. Como é que eles iam fugir e perder aquela bênção? Eles queriam ficar até o fim do culto. Deus interviu, é verdade, mas Deus só interviu quando eles provaram que de fato estavam comprometidos com a vontade do Senhor. Aleluia. E assim nasceu a igreja dos Filipenses. Uma estrangeira, uma ex-feiticeira, um carcereiro e um grupo de prisioneiros. Numa cidade onde os romanos eram orgulhosos, Deus levantou aqueles que ninguém dava nada para fazer a igreja da alegria. Aleluia! Eles tinham o que os cidadãos romanos não tinham. Eles tinham o que faltava para os cidadãos romanos. E é essa igreja que o apóstolo escreve a Epístola dos Filipenses, a Epístola da Alegria. E por que ele escreve essa carta, irmão? Porque Epafrodito, um crente de Filipos, foi visitar ele. E onde Paulo estava? Na prisão de novo. Só que agora é bom. Os irmãos continuavam comprometidos com ele. Tanto que enviaram Epafrodito lá. Epafrodito também continuava comprometido com o apóstolo, porque ele foi lá doente. Ele viajou para visitar o apóstolo na prisão. Não era uma dor de cabeça que impede muita gente de vir ao culto. Ele estava doente, quase à morte, e mesmo assim foi visitar o apóstolo Paulo na prisão. Ele estava comprometido. Só que também eles estavam preocupados, porque souberam que o apóstolo fora preso pelo Evangelho. Mas diferente de Filipos, não teve terremoto. Não houve um milagre para a libertação do apóstolo. E ele está indo na prisão, esperando por um julgamento que nunca vem. Isso vai chegar até 2 anos. Ele espera e não vem o julgamento. Os irmãos estavam confusos, estavam preocupados. Então Paulo escreve para eles essa carta em resposta a essa preocupação e esse julgamento. Escreve para os tranquilizar. E a mensagem do apóstolo é: o preso tranquiliza os livres. O preso manda os livres se alegrar. O preso garante que há um propósito divino nesta prisão dele. O preso escreve aos filipenses que eles têm motivos para se alegrar do Senhor. E ele dá pelo menos 5 motivos para eles se alegrar. Primeiro, versículo 7. Se alegrem porque eu continuo amando vocês. Se alegrem porque eu os retenho no meu coração. Versículo 8. Se alegrem porque o nosso amor em Cristo é sincero. Eu posso ser algumas vezes duro, eu posso ser algumas vezes enérgico, mas eu amo vocês. O meu amor em Cristo por vocês é sincero. Eu quero o vosso aproveitamento. É isso que ele fala aos filipenses. No verso 10, ele dá um outro motivo. Ele diz: para que aproveis as coisas excelentes. Qual o motivo para se alegrar? Eu quero que vocês realmente compreendam o que é importante nesta vida. Não corram atrás de coisas efêmeras, mas compreendam o que é importante. Sejam cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para louvor e glória de Deus.
O versículo 12, ele nos dá o terceiro motivo para eles se alegrarem. Ele diz: as minhas prisões contribuíram para um proveito do Evangelho. E o proveito do Evangelho é mais importante do que o meu próprio bem-estar. Este é o comprometimento do apóstolo. O quarto motivo que ele dá para que eles se alegram está lá no versículo 14, que ele diz que muitos outros irmãos, tendo em vista o que ele está sofrendo, tomaram mais ânimo, e agora, com ânimo, estão anunciando o Evangelho com ousadia. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o seu sofrimento, a sua prisão, serviu de inspiração para que outros façam a obra de Deus. Isso é motivo de alegria. O último motivo que ele dá para eles se alegrarem, que o último motivo é: se alegrem. Por quê? Porque quem começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Em outras palavras, eu plantei vocês, eu instruí vocês, mas quem começou a boa obra não fui eu, foi Ele, e Ele vos aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vocês não precisam exclusivamente de mim, vocês precisam exclusivamente dele. Aleluia. Estejam em Cristo, vivam o Evangelho, que a obra que Ele começou, Ele vai concluir até o dia de Jesus Cristo.